essência daquilo que Cristo nos chamou, simplesmente é o que acontece. Há algo que a igreja, ela incha. Algumas pessoas estão ali apenas para algum momento, mas não se firmam, né? Então, preparando líderes, pessoas, discipulando. Nós temos também um trabalho de discipulado, né, que a gente faz com excelência. O evangelista José Antônio, que nós deixamos, um forte abraço aí para o evangelista José Antônio, é o que faz este trabalho, juntamente com todos os nossos irmãos e os departamentos da igreja. Agora você falou numa coisa que é fundamental, a visão que nós temos, só no estado do Ceará, meu Deus, mas nós seremos, para a glória de Deus, uma das maiores denominações cristãs evangélicas deste país, para a glória do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Sempre digo isso à igreja e aos nossos líderes, em nome de Jesus. Que bênção, para a glória de Deus, meu Jesus. E é isso aí, vamos continuar crescendo, fazendo o ID, vivendo o ID do Senhor aqui nessa terra. E o chamado do Senhor Jesus é sempre crescer, avançar, avançar e avançar. E milagres, tem visto muito? Nós temos visto muitos milagres acontecendo no meio do povo de Deus, né? Eu lembrei-me de um rapaz que contou recentemente, quando estávamos em um culto, né? Ele estava com um problema na mão dele, um caroço na mão dele, e ele, pelo muito medo, né, de passar por um procedimento cirúrgico, e naquele momento ele se ajoelhou, ele colocou a outra mão sobre este caroço e pediu com fé, e pouco tempo, né, quando terminamos ali aquele culto, aquele momento, aquele caroço que estava na mão daquele rapaz desapareceu, para a glória de Deus. E ele andando comigo no carro, e ele testificando isso. Muitos e tantos outros milagres, coisas extraordinárias. Isso aumenta tanto a nossa fé, né? É verdade. Glória a Deus. Gente, para você que está assistindo aí, põe a tua fé em ação, que Pastor Neto vai já orar. Vamos estar intercedendo aqui juntamente com ele, para que as bênçãos do Senhor desçam sobre a tua vida, a curar milagres. Deus é Deus que pode te surpreender nesta noite com milagres. Em nome do Senhor Jesus, põe a tua fé em ação. Não é isso, pastor? É verdade. Eu acho que quando a nossa fé ela está ativa, nós vivemos o sobrenatural de Deus. E viver o sobrenatural de Deus é nós vivermos dentro da mesma cosmovisão que Cristo tinha. Por isso que o apóstolo São Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Olhar como Cristo olhou. Viver como Cristo viveu, né? Perdoar como Cristo perdoou. Isto é algo que todas as lideranças, independente das razões sociais, das placas denominacionais, que todo líder ele precisa ter, né? Não ter o seu irmão como seu rival, não ter o outro líder como alguém que está competindo com ele. Não, meu irmão, a nossa guerra é contra as obras das trevas, contra as potestades, são os nossos irmãos. Pode haver até uma divergência, às vezes teológica, às vezes pode haver uma divergência bíblica, às vezes talvez entrando até dentro da área de usos e costumes, mas não nos tornando algozes uns dos outros, né? Mas devemos ser o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é uma só. Tanto que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Glória a Deus. Quem é a igreja? Somos todos nós, somos um corpo, independente do outro, né? Às vezes alguém tem a função que a mão tem, às vezes, e dos diversos membros do corpo, somos a igreja do Senhor Jesus. Não podemos ser a igreja que fala de paz e promove guerra. Não podemos ser uma igreja que prega a unidade apenas no altar e vive a desunião. Isso não está correspondendo com aquilo que diz as Sagradas Escrituras. E precisa de uma reflexão profunda, uma introspecção de cada líder, de cada pessoa que, na verdade, tem esse chamado. Podemos ter alguns momentos dentro do nosso percurso, podemos nos entristecer? Podemos. Podemos nos decepcionar? Claro que sim. Podemos nos frustrar diante de uma situação? Podemos. Mas além de tudo isso, a Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor erguerá, lá colocar ele de pé. Aleluia. Isso foi uma palavra profética que Deus disse ao profeta Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Meu Aleluia. Jesus, aleluia. É forte. Que palavra de bênção, palavra, vamos ficar de
pé, glorificar, como a palavra de Deus diz, põe-te em pé e falarei contigo. O Senhor, Ele nos põe de pé, né, para louvar e bendizer a Ele. E Ele está aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Neto vai daqui a pouco estar orando por você, por nós, que para nós é uma alegria tê-lo aqui conosco, de você ter aceitado esse convite especial, pastor Neto, de estar aqui conosco, trazendo uma palavra, compartilhando um pouco das suas experiências, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus tem te abençoado muito. Eu creio que a mão do Senhor está estendida sobre ti, sobre a tua família, para continuar alcançando vidas para o reino de Deus. Pela a tua obra, a tua missão que tu tem feito aqui nessa terra tem sido grande, viu, pastor Neto? Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. E daqui a pouco ele vai estar orando. Vamos cantar já, Kleber? Sim. E, pastor Neto, só mais uma pergunta. Quanto tempo de evangelho? Eu aceitei a Jesus no dia 23 de janeiro de 1993. Olha só, eu só tinha um ano. Meu Jesus. Né? Faz um bom tempo para a glória do Senhor, nosso Deus. E rapaz, você não fica velho não, viu? Tá do mesmo jeito ainda. Rapaz, eu vi, você falando disso, eu vi agora, eu acho que foi um dos vídeos recentes, eu acho que foi no dia de segunda-feira, eu vi o pastor Marciano, tá magro, tá bem. Tá light. Isso, né? Tá bem garotão mesmo, viu? Para a glória de Deus. E é isso, né? E a gente também, a gente tem o corpo, que é o corpo, é o templo do Espírito Santo. Eu sempre digo isso para os meus alunos e sempre digo isso para todos os... E hoje, conversando com meu irmão, nós dizendo, olha, nós vamos marcar um dia, né? Porque todo dia a gente caminha, todo dia a gente corre, tem toda uma maratona de atividade física que você tem que cuidar. Já se dizia uma filosofia antiga, né? Que dizia mente sã, corpo sã. A maioria das doenças, às vezes, ela vem pela questão da mente, né? Se a sua mente ela está doente, o seu corpo ele reagirá de conformidade com aquilo. Por isso a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual, e tudo isso é nós vivendo, cuidando do nosso corpo para a glória de Deus. Glória a Deus. Ainda é professor de educação física, né? Hoje não, hoje eu não estou como professor de educação física, hoje eu estou um professor polivalente, né? Ensinando aí um monte de coisa com toda aquela garotada, né? Ali, enfrentando ali, em que inclusive nós participamos agora de uma feira distrital, onde a nossa equipe, né? Produzimos ali um documentário que trazia como tema Ibaretama, cultura, história, celebrando identidades. E fizemos um documentário, né, que trabalhou todo esse pertencimento, onde valorizando todas as raízes de nossos artistas, né, e de toda a nossa cultura, e logramos êxito, né, como todo um trabalho conjunto de nossos amigos, colegas professores, onde tinha um stand que ali nas salas foram montados, né, com todas as coisas regionais típicas, inclusive trabalhando ali sobre a Oiticica especificamente. Falando sobre Ibaretama, pela sua festividade, onde nós fomos campeão dentro ali da feira distrital. E tá ligado também, olha só, o pastor Marciano foi atraído pela sua oratória. Ó. O pastor Marciano está aqui ó, elogiando a oratória do pastor Neto. Olha só, o homem conversa bem demais, ele fala bonito, né? É verdade. Ele fala bonito para a glória de Deus, afiado, é cheio da unção, cheio da graça e afinado na oratória para a glória de Deus. E, pastor Neto, que Deus, eu continuo a falar, que Deus continue te abençoando. Viu? Meus queridos, eu que fico honrado, feliz, grato a Deus por estar neste programa, né, nesse bate-papo com Kleber e Tainara, aqui pela TV Quixadá, na mídia. Meu amigo Alisson, abençoado por Deus. Pastor Marciano, Deus abençoe a sua vida, o seu chamado, o seu ministério, a grande missão que Deus também outorgou o Senhor, que lhe deu, lhe concedeu. Rogamos a Deus que a Dínamos cresça, a Jerusalém cresça de forma poderosa, tremenda, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Todos aqueles que um dia, irmã Tainara, que cresceram, um dia foram pequenos. E nós não podemos esquecer do começo de nossa jornada. Sempre tem um processo, né? Esse processo tem dificuldade, tem luta, tantas coisas. E a obra vai ensinando de tal maneira que a gente vai aprendendo.
né? E quando isso começa a acontecer, a gente vai ver grandes líderes como o pastor Marciano, um grande homem de Deus, pastora Madeline, todo o corpo pelo qual compõe todos os líderes, né? Onde vocês fazem parte, para a glória do Senhor Jesus, como todos os líderes de Quixadá, do estado do Ceará, que Deus abençoe. Eu sempre digo algo interessante, quando às vezes nós estamos orando lá, alguém diz, mas pastor, pelo amor de Deus, o senhor tem que orar pelo crescimento da sua igreja. Eu digo, não, meu irmão. Você já imaginou se todas as igrejas aqui em Baretama estejam lotadas? Nós vamos ter vidas que não estão na droga, não estão nos vícios, não estão aí de acordo e vivendo com as mazelas que permeiam a nossa sociedade, Aleluia. mas estão libertas lá na igreja, no templo, servindo, adorando ao nome do Senhor. Que Deus abençoe e que floresça cada campo, cada ministério, cada líder, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, é isso aí, gente. E que cresça o evangelho no Brasil inteiro. Que ele cresça e nós diminuamos, e ele continue crescendo em nossas vidas, né, pastor Neto? Isso, é verdade. Que ele cresça e nós diminuamos. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. E vamos louvar, e depois desse louvor, pastor, eu quero que você esteja orando pelas famílias, pelas nossas vidas, por este programa.